gente possa, né, divulgar o trabalho da Carol dentro das atividades do observatório e que a quem não pôde, né, participar do nosso encontro, em razão de vários outros eventos simultâneos que estão acontecendo, também possam, né, acompanhar futuramente essa nossa preocupação aqui com as áreas protegidas. Então, nós vamos iniciar agora, né, um mini curso relativo à reserva particular do patrimônio natural. Com muita alegria, né, nós convidamos uma egressa do programa de pós-graduação em gestão ambiental, né, do programa de mestrado, a Carol Guzzi, que tem, né, um histórico muito próximo de áreas protegidas, né, não é só uma área da pesquisa dela, mas é uma área que faz parte da vida dela, né, ela se preocupa, ela tem engajamento, e claro, vou deixar ela também contar um pouquinho ali da trajetória dela, mas queria destacar, né, que quanto mais a gente gosta do tema, né, mais chance a gente tem de fazer um trabalho bacana, um trabalho legal, de conseguir mobilizar as pessoas, porque não é só um trabalho, né, é algo que você leva na sua vida também, essa preocupação com o meio ambiente, e no caso a Carol aqui se especializou, né, com a questão das reservas particulares do patrimônio natural, né, eu vou passar para ela a palavra, né? Desde já agradeço novamente ela ter aceito o convite de participar da nossa semana, né? Trocando aqui uma ideia com vocês da experiência dela, da pesquisa dela, e também agradeço, né, o interesse de todos vocês por esse tema, né, tão importante hoje, que é a questão ambiental e a necessidade, né, do nosso envolvimento e não deixarmos só para, né, o poder público essa responsabilidade, mas também como sociedade conhecermos as alternativas, estarmos dispostos, preparados, né, para fazer a nossa parte aqui na preservação do meio ambiente. Carol, a palavra está com você. Legal, obrigada, Clarissa. Nossa, que apresentação incrível. A Clarissa foi minha orientadora, né, no mestrado, e eu, desde a minha graduação, sou apaixonada por RPPN. Quando entrei no mestrado, na verdade, meu primeiro orientador foi o professor Mário, e na metade ali do desenvolvimento, a Clarissa entrou junto, né, para colaborar, então ela acabou adotando o tema também, e isso foi muito legal. Pessoal, hoje o minicurso ele é sobre a RPPN, tá? Não sei se todo mundo sabe o que é uma RPPN. Para quem não sabe, a gente vai explicar, né? Vamos começar desde o comecinho. E para quem já tem algum contato com o tema também, eu espero trazer alguma informação diferente, às vezes trazer uma reflexão diferente. Quando eu comecei a pesquisar sobre a RPPN, eu sempre falo, eu não sabia o que era a sigla, não tinha a menor ideia, né, de como que funcionava, mas é algo assim muito cativante, né? Pelo menos para mim foi um tema que me instigou cada vez mais para pesquisar e eu espero passar um pouquinho disso para vocês. Então, a RPPN é uma sigla que significa Reserva Particular do Patrimônio Natural. Aqui a gente tem uma foto de uma RPPN, se não me engano, é na Bahia, mas a gente tem a RPPN pelo Brasil inteiro, tá? É uma iniciativa particular que mais para frente, né, eu vou desenhar aqui para vocês entenderem melhor. Mas hoje a gente também vai falar um pouquinho, claro, sobre áreas protegidas, sobre unidades de conservação, né, a importância da conservação do ambiente natural. Eu espero que vocês aproveitem o minicurso. Super obrigada pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha pesquisa, falando um pouquinho sobre esse tema, às vezes trocando uma ideia, porque uma coisa que eu percebo é que cada vez que a gente dá uma palestra ou dá um curso, a gente acaba aprendendo muito mais também. Então, de qualquer forma, agradeço pela oportunidade. Obrigada, Clarissa. E vamos começar. Se alguém tiver alguma dúvida, eu comentei, eu não estou conseguindo ver aqui o chat, acho que a Clarissa vai me ajudar. Também podem ligar o microfone, podem me interromper, é bem tranquilo, tá? Fiquem bem à vontade. Então, eu vou me apresentar rapidinho para quem ainda não me conhece. Né? Meu nome é Carol, eu sou formada em Direito pela PUC Paraná, lá em 2019. Também sou fundadora da CVG Ambiental, que é uma empresa de consultoria e assessoria. No final, eu passo ali para vocês o nosso Instagram, o nosso website, para quem quiser dar uma olhada, ver um pouquinho como que é o trabalho da CVG. É bem interessante, é um projeto bem pessoal, são as minhas iniciais, como, né, vocês podem perceber. Eu também sou advogada, né, eu sou advogada inscrita na OAB aqui do Paraná, mas eu não trabalho hoje em dia com litigioso, eu já trabalhei em escritório
de advocacia, né, na parte ambiental, questão administrativa, mas hoje em dia eu tenho foco mais ali na consultoria mesmo, com a CVG. E também sou mestre agora em gestão ambiental pela Universidade Positivo, aqui no PPGAMB. Eu caí diretamente da minha formação em Direito já no mestrado. Foi bem importante, porque eu digo que no curso de Direito a gente, claro, né, tem ali a matéria de Direito Ambiental, mas para quem quer seguir nessa linha, realmente vale a pena, às vezes, dar uma aprofundada, né, no tema, porque são muitos assuntos, eu acabei aprendendo muito, né, e consegui também expandir o meu estudo das RPPNs, então foi bem legal. No final, na atividade prática, para quem ainda estiver por aqui, a gente vai comentar um pouquinho, inclusive, da minha pesquisa, eu estou usando ela para a gente fazer a atividade e acho que vocês vão gostar. Mas vamos lá. Eu vou começar aqui o nosso mini curso com boas e más notícias. Aqui, vocês vão ver, eu vou começar pela boa notícia. Talvez não seja ser uma notícia para todo mundo, mas são fatos, tá? Então, vamos começar pelo lado bom. Tá? O mundo, então, o planeta Terra, ele tem uma área total de floresta de 4 bilhões de hectares, mais de 4 bilhões de hectares. Mas o que é isso, né? Porque tem gente que está mais acostumado, né, a falar linguajar de hectares e tal, e tem gente que não tem muita noção. Isso é 31% da área total. Isso é bastante, gente, bastante. E a gente tem mais um dado interessante, que mais da metade de tudo isso, né, os 54% das florestas no mundo todo, está em apenas 5 países. Tá? Coincidentemente, são os maiores países em extensão que a gente tem no mundo. Então, tem a Rússia, Estados Unidos, aqui, o Brasil, Canadá e a China, tá? Se vocês olharem ali no gráfico, a gente tem o Brasil com 12% das florestas no mundo. É um dado, digamos assim, um dado global, né? Uma análise geral, então, claro que tem florestas que elas estão talvez num estado de conservação muito melhor que outras, mas é interessante, né? A gente ver onde que está localizado tudo isso e que a gente, apesar de tudo, essa questão de desmatamento, né, do crescimento das cidades, a gente ainda tem bastante área de floresta por aí. Esse mapa aqui eu tirei do Protected Planet. Quem tiver interesse nessa parte de áreas protegidas, vale muito a pena dar uma entradinha nesse website. Eles fazem um levantamento, basicamente, de tudo que a gente tem de área protegida no mundo. Mais para frente eu vou comentar com vocês como que funciona. A gente tem, claro, um sistema internacional, né, que divide áreas protegidas, traz o conceito de áreas protegidas, mas cada país também, né, ao redor do mundo, tem a liberdade para criar o seu próprio sistema. Aqui no Brasil a gente tem o nosso próprio sistema. Mas esse website, né, essa instituição, eles fazem uma análise geral, né, então pegam dados de todos os países, conforme o regime que eles têm, regime interno que eles têm, para analisar o que a gente tem de áreas protegidas. Então, além daquele percentual de cobertura florestal, a gente tem como floresta protegida, então área com regime mais especial, né, de cuidados, tem mais de 15%. Nesse mapa aqui, o que vocês estão vendo em verde é justamente as áreas protegidas terrestres, e o azul são as áreas protegidas, né, do ambiente marinho. Então, a gente vê que realmente se estende pelo mundo inteiro, tem uma boa parte ali na Amazônia brasileira, ali na Europa, a gente também tem. Se vocês olharem aqui no canto direito, tem a barreira de corais da Austrália, que também está, né, protegida. Vocês vão ver ali Fernando de Noronha. Então, né, são várias áreas protegidas ao redor do mundo, cada uma com um sistema um pouquinho diferente, algumas talvez num estágio de conservação melhor que outras, mas de uma forma geral é isso que nós temos, tá? E agora a gente vai para as notícias ruins, né? Alguns fatos não tão felizes, mas que a gente tem que conhecer para saber os dois lados da moeda. O mundo perdeu 178 milhões de hectares de floresta desde 1990. O que é isso, Carol? Isso é basicamente o tamanho da Líbia. Eu coloquei ali no mapa para vocês terem uma noção. Eu gosto muito dessa comparação visual, porque ajuda, né, a gente ter uma noção, né, quanto que a gente tem, quanto que a gente já perdeu. Isso é muita coisa. Então, é como se a gente imaginasse que, basicamente, né, uma quantidade de floresta, como se fosse ali o tamanho do país, né, da Líbia, sumisse. A gente não está levando em consideração aqui florestas que, eventualmente, né, sofreram um desgaste, um desmatamento, sumiram, né? Essa quantidade nós já perdemos.
Esse dado é de um relatório da FAO, tá? De 2020. Esse relatório, ele tá em inglês, mas tem muita informação bacana. Então, também, para quem tem interesse, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Tem dados não tão legais, né, quanto esse aqui, mas tem outros dados positivos que acabam, né, deixando a gente um pouquinho mais esperançoso. Continuando com as notícias não tão boas, agora vamos aqui para o Brasil. A quantidade de unidades de conservação aqui no Brasil, já vou adiantar, ela é um pouco controversa. A gente tem, né, o sistema que faz basicamente, tem o CNUC, né, o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, mas como tem muita, né, unidade de conservação, às vezes, criou uma aqui e tal, às vezes a atualização do sistema, ela é um pouquinho falha. Mas a gente tem ali mais de 2.000 unidades de conservação federais e estaduais, a gente está falando aqui unidades de conservação no ambiente terrestre, tá? E qual que é a notícia ruim? 337 delas, ou seja, mais de 16%, tiveram pelo menos um evento de desmatamento em 2020, tá? Esse dado vem de um relatório que eu também gosto muito, que é o relatório anual do desmatamento. Ficou bem famoso, o pessoal falou bastante, foi para a mídia, relacionado ao ano de 2020. E aqui, se a gente for pensar, qual que é o grande problema, né? Esse desmatamento está acontecendo em áreas que justamente deveriam ter uma proteção muito maior. Então, é muito difícil realmente um país ele não sofrer nenhum tipo de degradação ambiental, de desmatamento, né? Teria que ser um controle muito, muito forte, ainda mais num país com grandes extensões como o Brasil. Mas o grande problema é que esse desmatamento está acontecendo em áreas que deveriam estar 100% protegidas, né? Ali não poderia estar acontecendo nenhum tipo de desmatamento, né? E se vocês olharem ali o último dado dessa página, né? Esses desmatamentos nas áreas protegidas correspondem a mais de 13% do total de alertas e mais de 12% da área total desmatada. Então, a gente tem um problema muito sério aqui. Será que o nosso sistema de unidades de conservação está sendo efetivo o suficiente? O que falta? Fiscalização, coordenação, equipes, né? Então, a gente está com um problema grande. Isso aqui é bem alarmante. Eu vou passar aqui a trocar a imagem para vocês verem, mas prestem atenção aqui no mapa. Então, esse mapa aqui, ó, é o alerta enfim, focos de desmatamento. Se passar, vocês vão ver que nesse mapa aqui, onde tem aquele laranja mais fraquinho, verdinho claro, é justamente onde estão as unidades de conservação. Então, esse é o grande problema, né? Essa é a grande discussão que a gente tem. Porque aquele dado que eu mostrei para vocês lá no começo da apresentação, né? A gente tem tanto do mundo, né, coberto por florestas, tudo, né? Boa parte disso são áreas protegidas. Mas Acho que tivemos um problema na nossa conexão ali. Carol congelou. Vamos ver. Ai, agora acho que voltou um pouquinho, tá se mexendo. Não. Temos esses detalhes, né, nas nossas reuniões online. A internet precisa nos ajudar. Bom, vamos aguardar. A Carol acho que vai entrar novamente aqui na sala. Congelou, né, Carol? Ah, mas libera o microfone. Tá riscadinho. Ah, agora sim. Voltou. Desculpa, gente. Desculpa, acho que caiu aqui. Vou voltar, deixa eu colocar aqui a apresentação. Deixa eu ver.
conseguem ver a apresentação? Está carregando. Ainda não, está vendo só as letrinhas. Não apareceu ainda? Tá branquinho. Deixa eu ver se consigo entrar por aqui. Tá. Agora estamos vendo as suas abas. Vamos ver se agora... Agora é a apresentação. Tá naquela prévia ali. Tá. Vamos ver se... Agora ele ficou em tela cheia ou não? Agora sim. Então tá. Vamos continuar. Se travar alguma coisa, podem me avisar que eu volto. Pessoal, então a gente estava falando aqui do foco de desmatamento, né, nas áreas de conservação, mais propriamente unidades de conservação aqui no Brasil. E, né, esse é prometo que é a última notícia ruim que eu vou dar hoje. Agora a gente vai começar a entrar um pouquinho mais fundo no tema. E para isso, eu vou trazer um case aqui de sucesso que eu gosto muito. Por que é tão interessante? Essa história aqui, que é justamente da Costa Rica, né, nesse país da América Central, é uma história de superação. Então, a Costa Rica, né, ela recebeu um prêmio em 2019, que foi o Campeões da Terra. É a maior homenagem ambiental da ONU, né, que a gente conhece, uma das maiores, e foi justamente pelo papel, né, que a Costa Rica desempenhou na proteção do ambiente natural, né, e do combate às mudanças climáticas. Legal, mas, né, cadê a superação dessa história? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, então mais propriamente em 1987, a Costa Rica ela estava num estado bem crítico, tá, de degradação ambiental. Então, ela tinha basicamente 21% do seu território apenas com cobertura florestal. E a Costa Rica, né, não sei se... Ai, Deus do céu. Tô caindo. Mas a gente está te vendo ainda. Só a apresentação agora foi para a nossa tela. Voltou. Beleza. Voltou? Ah, meu Deus, vamos lá. Bom, onde que eu parei? Então, que a Costa Rica tinha realmente 21% apenas do território, né, coberto com a cobertura florestal intacta, né, e tinha uma taxa de desmatamento muito, muito alta. Era considerada, talvez, uma das maiores ou a maior da América Latina. O que aconteceu, né? Eles viraram ali a chave, falaram, vamos mudar isso, e hoje em dia, a cobertura florestal que a gente tem no país lá é mais de 53%, né? E, claro, isso não foi da noite para o dia, né? Foi feito um grande trabalho, um mutirão, né? Várias mudanças, tanto no quesito governamental, iniciativas privadas, né? Uma mudança de mindset, de verdade, né? Para conseguir chegar nesses 53% da área da Costa Rica com uma cobertura interessante de floresta. Para chegar, né, nesse valor, o que a gente teve ali? A ascensão do turismo. Então, a Costa Rica viu que, com o turismo, né, o turismo principalmente ecológico, o ecoturismo, eles poderiam, né, ter o rendimento, então lucrar com isso, e também manter a floresta em pé. Tá? Então, isso foi basicamente assim, nossa, a gente vai apostar agora no desenvolvimento sustentável da região, vamos investir, né, para proteger as nossas florestas e para recuperar, né, porque a gente vê que eles tinham perdido muito, né, a área de floresta, então eles têm que correr atrás disso, né, e ainda agora, né, ter digamos assim, até um lucro com isso. Boa parte desse sucesso também vem da iniciativa privada, essa que é a parte mais legal, que a gente começa a entrar, inclusive, no nosso tema de hoje. Lá eles têm uma rede que é de reservas naturais. Essa rede é constituída por reservas privadas, ou seja, de entes privados, pessoas, né, físicas, jurídicas, que têm ali as suas reservas na Costa Rica. Essa rede conta com mais de 220 propriedades associadas, e eles fazem, né, essa proteção ali do ambiente natural, conservação, e são compensados pelo governo
por meio de um programa que a gente chama o Pagamento por Serviços Ambientais, que é o PSA. A gente tem o PSA aqui no Brasil também, e depois eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre ele. Mas para a gente ver como né, dá para dar a volta, né, e mudar essa situação. Se a gente olhar para a história de todos os países do mundo, eventualmente, né, eles tiveram uma fase de degradação, né, as florestas sendo desmatadas, mas é possível, né, a gente mudar um pouquinho o destino e chegar num patamar incrível como esse que a Costa Rica conseguiu atingir hoje, né, trazendo, né, recursos tanto para o ambiente natural como para o próprio país. Então é uma história muito legal que eu gosto de comentar. Cheguei a visitar a Costa Rica e realmente é bem bacana de ver todo esse trabalho que eles fazem. E é um constante trabalho. Então, além de você fazer a conservação, né, e recuperar o ambiente natural, você tem que conscientizar não só os moradores locais, mas também aqui no caso os turistas, né, que vão visitar, né, que o objetivo do país como um todo é ter um local conservado. Eu acho bem importante, né, trazer esses conceitos básicos, talvez muitos de vocês já tenham contato, já tenham, né, mais conhecimento, mas são conceitos que às vezes a gente acaba confundindo. Então, o primeiro deles é a área protegida. A área protegida é o conceito mais amplo que a gente tem, tá? Eu trouxe ali o conceito que a Convenção da Diversidade Biológica de 92, né, esse documento foi aprovado pelo Brasil em 94. Esse é o conceito que a Convenção traz sobre a área protegida. Então, vocês vão ver que é bem amplo, né? É uma área definida geograficamente, né? Então, uma área onde que ela está localizada, né? Que ela vai ser administrada de forma a conservar aquele ambiente. Não necessariamente vai ser uma conservação focado só no ambiente natural, então na biodiversidade. Às vezes, uma área protegida, ela pode estar sendo protegida para fins religiosos, culturais, então é algo realmente muito amplo. A área protegida existe desde os primórdios, então se a gente olhar, né, lá atrás, a gente já tinha às vezes uma área protegida por motivos, né, mais de crenças, né, tradições, então é algo bem, bem global. A gente pode afunilar esse conceito um pouquinho e a gente vai para os ETEPs, que são os espaços territoriais especialmente protegidos. Então, o próprio nome já diz, ali vai ter um regime especial de proteção, né? Não vai simplesmente ser uma área demarcada e as pessoas estão protegendo da forma que elas quiserem. Vai ter um regime, às vezes, legal, né? Um regime que determine normas, né, para a conservação daquele lugar. E se a gente afunilar um pouquinho mais, né, que a gente vai ver aqui na nossa conversa, a gente tem as unidades de conservação, que é um conceito aqui no Brasil, tá, que ele acaba sendo direcionado para as áreas que estão discriminadas no SNUC, que é o nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Eu vou apresentar tudo isso para vocês, né, para quem eventualmente já conhece, sabe do que eu estou falando, mas para quem não conhece, a gente já vai apresentar. Então, se a gente olhar um conceito geral de áreas protegidas, a gente tem a classificação da IUCN, que é a International Union for Conservation of Nature, tá? A IUCN, ela faz uma classificação geral, né, de todas as áreas protegidas que a gente tem no mundo. Como eu comentei com vocês lá no começo, né, a gente tem essa classificação geral, mas os países podem muito bem adotar um regime interno diferente, como é o caso do Brasil. Mas, né, para quem não tiver o interesse, ou enfim, não criar um regime específico, ou se a gente precisar de um idioma, digamos assim, global, para falar de áreas protegidas, a gente pode utilizar essa classificação da IUCN. Essas categorias, né, nesse caso aqui, elas são divididas conforme os objetivos de manejo de cada área, tá? E são reconhecidas por organismos internacionais, né? Então, por exemplo, a ONU. Mas, como eu comentei, é voluntário e a gente vai estudar, né, e vai ver que o Brasil é um dos países que acabou, né, criando ali um sistema interno para áreas protegidas. Vou apresentar aqui um histórico, que eu gosto bastante de história, eu acho que demonstra também por que a gente chegou aonde a gente está hoje, né? Por que a gente tem essa gama de áreas protegidas no mundo, como que tudo isso começou. Bom, digamos assim, de uma forma um pouquinho mais organizada, né, a criação do primeiro parque nacional no mundo, que foi em 1872,
o Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, é considerado o estopim para as áreas protegidas no mundo, né? Então, a gente vê que lá, ainda em 1800, a gente tem o primeiro Parque Nacional nascendo e que gerou toda uma comoção no ambiente internacional, né? E também motivou muitos outros países a criarem os seus próprios primeiros parques nacionais. Se a gente for aqui para o Brasil, a gente tem em 1876, né, o André Rebouças, foi uma figura bem importante, né, nessa área, nessa questão de áreas protegidas aqui no Brasil, e ele começou a instigar, né, a criação, né, de parques aqui no Brasil. Não foi bem sucedido nesse ponto, claro que para começar é sempre muito mais difícil, e muito se diz também que essas propostas dele seriam focando muito mais assim na questão turística, então, né, arrecadar recursos por parte do turismo, mas de qualquer forma já estaria valendo, né, é uma iniciativa. E a gente, daí no Brasil, acaba tendo em 1934 o nosso primeiro Código Florestal brasileiro, e esse Código Florestal, ele instituiu as florestas protetoras. A gente pode dizer que talvez esse seja o nosso primeiro instrumento, né, de conservação, aqui um dos primeiros, pelo menos, aqui no Brasil, do ambiente natural. Mas a gente tem o nosso primeiro parque nacional, que é o Itatiaia, e ele é criado em 1937. Então, para vocês verem, né, desde as primeiras provocações do André Rebouças, lá demorou um pouquinho para a gente ter o nosso primeiro parque nacional, mas chegou a hora e a gente teve. Em 62, a gente tem, numa seara internacional, o primeiro Congresso Mundial de Parques, e uma coisa que eu acho bem legal desse congresso é que todos os países, né, e autoridades lá presentes, eles chegaram à conclusão de que muitas áreas protegidas estavam nas mãos de particulares. Então, proprietários de terra, pessoas físicas, né, estavam ali fazendo uma proteção, uma conservação bem interessante de áreas, né, naturais ao redor do mundo inteiro. Voltando para o Brasil, em 77, a gente tem um novo conceito na legislação, que são os refúgios particulares de animais nativos, tá? A REPAN. Como vocês podem ver, é muito mais focando em impedir a caça de determinados animais em determinadas regiões, mas isso posteriormente foi transformado em reserva particular de fauna e flora, justamente para fazer um equilíbrio, né, tanto, né, das espécies de animais como as espécies de plantas, e assim conseguir proteger a biodiversidade de uma forma geral. A gente vai ver, aqui no Brasil a gente tem, né, como eu comentei, o sistema de unidades de conservação, e a primeira fase, né, para começar a elaborar esse sistema brasileiro, né, de áreas protegidas, ou aqui mais especificamente unidades de conservação, foi lá em 79. A segunda fase foi em 82, vocês vão ver que a legislação vai sair só no ano 2000. Então, né, a gente vê que é uma evolução, as coisas não acontecem do dia para a noite, mas cada episódio desses ao longo da história foi provocando, né, para que a gente consiga chegar no que a gente tem hoje. Eu vou comentar um pouquinho agora, então, o que a gente tem aqui no Brasil de áreas protegidas. Claro, a gente tem as unidades de conservação, mas a gente também tem outras espécies de áreas que têm ali um regime diferenciado de proteção. A gente tem as APPs, né, que é a área de preservação permanente. Então, aqui eu trouxe o exemplo de uma APP ao redor de um rio, né? Então, como vocês podem ver nesse mapinha, a gente sabe que onde tem ali um rio perene, né, a gente tem que ter uma área em volta para proteger esse leito de rio. Não é exclusivo, né, para recursos hídricos, mas principalmente, e é indiscutível. Onde você vai ter um rio, você vai ter que ter ali essa proteção ao redor para, né, inúmeras funções, né, tanto proteger o solo, mas também assegurar, né, por exemplo, a segurança das populações urbanas que estejam próximas. A gente também tem a proteção ao redor da nascente, e conforme esse rio ele tem uma largura maior, a proteção ao redor também vai ter que ser maior. Então, aqui, apesar de não ser, né, o objetivo desse mini curso, eu acho importante a gente ver que a gente tem muitas formas, né, de proteger a nossa biodiversidade, as florestas aqui no Brasil. Essa é uma delas. A gente também tem o caso da reserva legal, tá? Ambas estão presentes ali no nosso Código Florestal atualmente, para quem quiser dar uma consultada. A reserva legal, né, para quem também não está tão habituado, mas de forma só apresentar rapidamente, é uma parcela da propriedade rural que ela vai ter que ser destinada ali à conservação. Então, não vai poder fazer
criação de gado, plantação, né, tem que deixar aquele ambiente, digamos assim, de uma forma mais intocada. Conforme o bioma, esse percentual é maior ou menor. Então, né, vai ser diferente para cada região aqui do Brasil. Mas também é uma forma, né, de a gente assegurar a manutenção dos recursos naturais que a gente tem dentro das propriedades rurais. Acho bastante importante também a gente comentar sobre as terras indígenas, né? Então, até se vocês olharem ali, eu trouxe o texto da Constituição, a gente tem ali que elas são imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais. E eu também trouxe aqui 2 fatos, né, que aconteceram recentemente, para quem está acompanhando, para quem, né, acabou vendo rapidamente, acho que é legal da gente comentar. Tem o projeto de lei 490, tá? Que ele justamente quer passar para o legislativo, né, o Poder Legislativo, a demarcação das terras indígenas. Então, seria mediante uma aprovação de lei na Câmara dos Deputados e no Senado. Como que é feito atualmente? Atualmente, a demarcação das terras indígenas é feita pela FUNAI. E a discussão em cima disso é justamente porque, a princípio, atualmente, seriam realizados também outros estudos, que não apenas, né, vamos demarcar aqui ou não vamos, né, estudos sociais, né, para analisar, né, o que vale a pena, o que não vale. Então, isso tudo gerou uma discussão. E a gente também tem o caso do marco temporal, que ficou bem forte para quem acompanhou, que atualmente acho que foi suspenso, né, pelo STF, acho que o Alexandre de Moraes, foi a última pesquisa que eu fiz, pediu, né, para suspender o julgamento, mas basicamente, se a gente adotasse o critério do marco temporal para as terras indígenas, né, os indígenas eles só poderiam reivindicar a demarcação de terras que já eram ocupadas por eles, né, antes da data de 88, que é a nossa atual Constituição. Então, são 2 temas controversos que estão acontecendo atualmente, né, na seara jurídica aqui do Brasil, e que é importante realmente a gente se informar e saber o que está acontecendo, porque isso acaba, assim, influenciando no nosso tema de áreas protegidas, não deixa de ser uma área protegida. E agora a gente vai entrar nas unidades de conservação. Então, pessoal, mais uma vez, espero que vocês estejam me ouvindo bem agora, mas se tiverem alguma dúvida, podem ir interrompendo, que agora a gente vai começar a entrar um pouquinho mais no tema mesmo do mini curso. Então, o SNUP, né? Bem. Diga lá, tem alguém que quer comentar? Bom, eu não vi nenhuma mensagem aqui no chat, né? Mas acho que está super tranquilo até agora, essa primeira contextualização. E eu só queria acrescentar também, né? Acho que a Carol fez uma boa exposição e falou ali da importância da biodiversidade, com o case da Costa Rica, e que a gente associa muito isso, né? Aquelas atividades que nos aproximam da natureza, mas também a Costa Rica se destacou, né, por realizar os primeiros contratos de acesso a patrimônio genético, né, e, portanto, dentro da característica de contratos hoje biotecnológicos ou outro nome que nós poderíamos dar em razão de permitir o acesso, né, o mais difícil é arbitrar, né, o compartilhamento dos benefícios derivados dessa pesquisa, né, também são situações que estados como o Brasil e outros, né, mega diversos que a Carol expôs, também se deparam e demonstram, né, a importância da biodiversidade, da natureza, também para a pesquisa científica, para o desenvolvimento tecnológico, porque nos ajuda, né, a encontrar respostas, muitas vezes, para novos alimentos, né, cura de doenças e uma série de outros, né, materiais e produtos que nós somos dependentes desse nosso meio, né, dessa nossa biodiversidade. Então, a gente também, às vezes, não identifica, né, a natureza como esse potencial inovador, né? Então, além da iniciativa, como a Carol falou, né, de mudança do mindset, de recuperar, né, um ambiente que estava degradado, a gente conseguir, né, reverter essa situação, né? Não é... A gente não vai dizer que o Brasil tem 50% da sua área preservada, como tem, né, a Costa Rica, mas a gente pode visualizar também, junto, né, da biodiversidade, essa oportunidade, né, de desenvolvimento de outros setores, né, para a gente não associar sempre a natureza a uma possibilidade extrativa, né, destruidora, mas ela também pode, né, ser criadora, impulsionar outras iniciativas.
Isso. É legal pensar também, porque a Costa Rica, claro que não é a minha área de estudo, mas pelo pouco que eu já consegui ler sobre, ela tem o potencial realmente de ter uma vegetação muito densa, uma cobertura florestal muito densa. Então é legal realmente eles terem atingido esse, né, 50% de cobertura. Alguns outros países, eventualmente até em questão do bioma ou da vegetação, é um pouco mais difícil, né, de a gente ter uma cobertura florestal tão significativa. Mas eu acho que realmente é uma história de superação. Eu fico bem feliz assim de comentar, porque eu acho que é um incentivo, né, para outros países também tentarem algo de diferente, né? Não ter medo da mudança, que às vezes pode trazer benefícios para todos, né, de uma forma geral. Mas é bem bacana. Vamos lá, então, pessoal, vamos continuar. Eu gosto bastante de fazer essa introdução, porque, como eu comentei, a gente vai vendo a história, né, e vai vendo também outros casos, não só aqui do Brasil, isso amplia bastante a nossa visão e a gente vê, né, como tudo é um caminho para você chegar, né, num patamar de conservação ambiental adequado. Nada é tão simples, a gente precisa de vários instrumentos, precisa da atuação tanto do governo quanto do particular, né, e agora a gente vai começar a ver isso aqui. Eu vou apresentar para vocês o SNUC, né? Então, a gente vai entrar um pouquinho nessa área de unidades de conservação aqui do Brasil. E a gente vai ver que cada uma tem a sua particularidade, e claro que a gente vai, né, focar nas RPPNs, mas se alguém também quiser comentar sobre alguma outra unidade de conservação, às vezes que, né, tem interesse também, a gente pode abordar, não tem problema nenhum. Então, o SNUC, né, que foi criado aqui no Brasil, como eu comentei com vocês, foi todo um processo, né, para ele ser desenvolvido, mas a legislação saiu no ano 2000. A gente tem hoje a Lei 9.985, que justamente traz ali para a gente qual que é o sistema brasileiro de unidades de conservação. Então, a legislação, por sinal, traz o conceito, né, de unidade de conservação aqui para o sistema do Brasil, que é espaço territorial, então a gente vê que, né, já puxou, além do conceito de área protegida, também o conceito de ETEPs, né, que é espaço territorial especialmente protegido, com características naturais relevantes, então, claro, né, você pode colocar uma unidade de conservação em uma área que não tenha uma cobertura florestal tão interessante, mas aqui no Brasil a gente tem realmente uma presença, né, de vegetação nativa ainda significativa, é legal que as unidades de conservação justamente se prestem a conservar esses locais. Né? É instituído pelo poder público, então a gente vai ver que na RPPN tem todo um joguinho por ser, né, exclusivamente privado, mas a instituição, né, é por meio do poder público. Os objetivos, claro, né, são de conservação, e daí também tem essa administração, né, que tem que ser feita para justamente manter os recursos naturais. A administração de qualquer unidade de conservação, ela não é nada simples. Então, isso também eu vou comentar mais para frente com vocês, mas no foco da RPPN, além da conservação do ambiente natural, tem que ver o equilíbrio econômico da unidade de conservação, então, da onde que vem recursos para manter esse local, né, como que vai ser feita a proteção, até uma forma de conscientização, educação ambiental, a comunicação com as comunidades que estão ao entorno. Então, toda essa articulação ela tem que ser feita em qualquer unidade de conservação. Tá? Como que o SNUC está dividido? Então, eu falei para vocês que a IUCN, num espaço internacional, estabelece categorias, né, de áreas protegidas, e o nosso sistema aqui de unidades de conservação, ele também coloca ali 12 categorias de unidades de conservação. Cada uma é única, diferente da outra. E essas 12 categorias, elas estão divididas, então a gente tem uma subdivisão. Elas estão divididas em uso sustentável e proteção integral, que é o que eu vou explicar para vocês agora. Então, as unidades de conservação consideradas de uso sustentável, elas permitem uma exploração do ambiente. Vocês vão falar, nossa, Carol, mas a gente está falando de unidade de conservação, está dizendo que a gente pode explorar, né, aquela área? Sim, é claro que é uma exploração controlada, né, mantendo com certeza a biodiversidade e os recursos naturais do local, mas é possível sim uma exploração.
Inclusive, o que eu acho muito interessante que a legislação traz é que ela tem que ser economicamente viável. Então, tem que ter todo esse equilíbrio dentro de uma unidade de conservação de uso sustentável. Vocês vão ver que a RPPN é de uso sustentável, mas mesmo assim, há toda uma discussão se talvez ela não seria de proteção integral. O que é uma unidade de conservação de proteção integral? Bom, seria basicamente uma área muito mais protegida, né? Porque ela tem que ser livre de alterações causadas por interferência humana, e ali é permitido o quê? O uso indireto dos atributos naturais. A própria legislação, ela já traz o conceito para a gente do que seria um uso indireto, que é aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais. E aqui eu acho que vale uma discussão, tá? Não existe um consenso, às vezes, sobre a classificação de algumas unidades de conservação. A RPPN é uma delas, então, se vocês pegarem muitos livros ou artigos, eles vão dizer que a RPPN é de proteção integral, mesmo que a legislação coloque ela como de uso sustentável. É toda uma discussão. A RPPN, a princípio, você tem uma liberdade de manejo, né? É para você ter uma liberdade de manejo, mas a legislação, ela só traz 2 atividades que você pode fazer ali. Então, as pessoas falam que, de qualquer forma, ficou restrito. Então, ela deveria ir para outro grupo, né? Deveria ser de proteção integral. O meu posicionamento é que, realmente, por ela ser uma área privada, ela deveria ser mantida como uso sustentável. Mas toda uma discussão que eu não sei se algum dia a gente vai chegar a um consenso realmente. Tudo depende de como que você trata a EPPN, quais atividades que a gente consegue realizar ali dentro, né? Mas de qualquer forma, independente da categoria, né, que essa área protegida ela tem que ter uma proteção diferenciada, né? Ela é uma unidade de conservação, afinal das contas. Mais uma característica interessante das unidades de conservação que a gente tem aqui no Brasil é que todas elas, sem exceção, as 12 categorias, né, elas têm que ter um plano de manejo. O plano de manejo é um documento muito importante, justamente por isso todas precisam ter um plano de manejo, e ele faz o quê? Ele diz basicamente o que vai ser feito naquela unidade de conservação, como que ela vai ser administrada, como que vai ser feita a conservação, né, dos recursos naturais que a gente tem ali, se vai ter alguma construção, né, então se a gente vai precisar de uma sede, por exemplo, um parque nacional, a gente vai precisar de uma sede para visitantes, vamos precisar da construção de trilhas, a infraestrutura X vai ser necessária, né, quem que vai administrar, da onde que vão vir os recursos, então, tudo isso vai estar basicamente no plano de manejo. Qual que é o problema referente ao plano de manejo? A lei também traz que ele tem que ser feito em até 5 anos. Como ele é um documento, como vocês podem imaginar, complexo, né? A lei aí dá um prazo de 5 anos para a gente conseguir redigir o documento e protocolar. Problema? De acordo com essa informação aqui do Senuc, 80% das unidades de conservação no Brasil não tem plano de manejo. Então, a gente vê que, assim, é uma exigência para toda unidade de conservação, mas isso normalmente não é cumprido. Isso por vários motivos. É claro que é um documento extenso, difícil de ser realizado. Normalmente você tem que catalogar as espécies nessa unidade de conservação, então é todo um processo de pesquisa. Eu vejo, por exemplo, isso para as reservas que são de domínio privado, né, acaba acarretando um custo muito alto, então a pessoa tem que contratar diversos profissionais para fazer esse documento, né, e tudo isso acaba, às vezes, dificultando e talvez por isso a gente chegue nesse número nada satisfatório que a gente tem hoje em dia. Recentemente comunicaram para mim, eu não tenho certeza, né, tenho que até averiguar essa informação, que o ICMBio, que é o órgão, né, federal responsável pelas unidades de conservação federais, ele está, talvez agora mudando um pouquinho, né, a forma desse plano de manejo e pedindo para que ele seja mais compacto, ou seja, para que ele seja realizado num número menor de páginas, né, consequentemente trazendo talvez um pouco menos de informação, mas assim, pelo menos, né, viabilizar que ele exista, porque a gente vê que isso não está acontecendo. Então, a gente tem muita unidade de conservação espalhada pelo Brasil que não tem um plano de manejo e provavelmente não tem nem perspectiva para ser criado. Então, isso é um problema que eu acho que a gente está tentando contornar, mas ainda assim é bem alarmante.
Agora a gente vai entrar no assunto do minicurso, propriamente dito, tá? Eu sou bem apaixonada pelo tema, então eu gosto bastante. Se vocês também tiverem informação sobre a RPPN, tiverem dúvidas ou quiserem comentar, fiquem bem à vontade. Eu acho a RPPN, ela é muito única. De todos os tipos de unidades de conservação, ela é muito única por algumas características. A primeira dela, e que faz ela ser totalmente diferente, é justamente porque ela é exclusivamente privada. É o único tipo de unidade de conservação que a gente tem aqui no Brasil que é exclusivamente privada, tá? Eu vou explicar isso nos próximos slides, mas basicamente, né, o governo, né, então um órgão exclusivamente público, ele nunca vai poder criar uma RPPN, vai ser sempre, né, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, e essa é uma característica assim, que chama bastante atenção. As outras unidades de conservação, eventualmente, elas podem ser privadas também, mas elas têm a possibilidade de ser da seara pública. A RPPN não, é só privada. Ela também é de uso sustentável, como eu comentei com vocês, tá? Ela tá ali na legislação como uso sustentável, mas também boa parte da doutrina acaba classificando ela como de proteção integral, justamente porque, né, a legislação ainda é um pouco restrita, né, no que diz os usos dessa área. Mas isso é uma discussão que eu acho que não vai ter um fim tão próximo. A gente tem alguns projetos de lei que querem enquadrar a RPPN como uma unidade de proteção integral, mas ainda assim, algumas legislações, inclusive, que já existem, né, legislação estadual, eventualmente, que acabam enquadrando a RPPN como proteção integral, mas daí vai contra, né, o regulamento que a gente tem ali no SNUC. Ela não exige zona de amortecimento, que é uma área essa zona de amortecimento, normalmente ela fica ao redor de uma unidade de conservação, para justamente evitar, né, danos àquela área protegida. A RPPN não precisa disso. Então, se a tua RPPN ela vai até um ponto, logo na sequência, você já pode ter, por exemplo, uma atividade rural, né, uma criação de gado, uma agricultura, uma exploração econômica mais densa, né, da área, você pode realizar exatamente no limite da RPPN. Ela não exige essa zona de proteção ao redor. E também, por último, a RPPN ela é perpétua, ou seja, ela é para sempre. Existem exceções? Existem. Eu vou mostrar para vocês, mas é claro que a gente sempre pensa assim, a regra geral é que criada a RPPN, aquela área vai ser para sempre uma RPPN. É muito difícil de você voltar ao status quo. Para ser bem sincera, eu nunca encontrei um caso de RPPN desconstituída, não cheguei a encontrar, pesquisei bastante. Se alguém tem conhecimento, até acho que é legal de comentar, mas todas as RPPNs que eu tive contato até agora, desde que elas foram criadas, elas nunca foram, né, desfeitas. Então, é uma característica interessante. Eu vou contar um pouquinho para vocês do histórico da RPPN, da mesma forma que eu contei o histórico das áreas protegidas, é legal para a gente entender como que esse conceito nasceu, né, aqui no sistema brasileiro. Não é só o Brasil que tem uma área de conservação exclusivamente privada, outros países também têm. Eu sei que, claro, a Costa Rica, como eu apresentei para vocês, também tem áreas exclusivamente privadas, a Colômbia também tem, a África do Sul também tem. Então, muitos países se apoiam realmente nessas áreas que são de domínio privado e que a conservação é feita, né, por um ente privado para justamente fazer essa manutenção do ambiente natural. Mas não é algo global. Então, existem países que o poder público é o único responsável por áreas protegidas. Mas voltando à história, então, em 1990, a gente tem o primeiro decreto, né, que traz o termo RPPN, tá? Não é mais esse que está vigente atualmente, mas foi um decreto bem importante, né, que trouxe aqui para o contexto brasileiro, finalmente, a natural. Então, vocês podem ver que foi antes, inclusive, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que veio só no ano 2000. No mesmo ano, então, né, em 1990, a gente já tem a primeira RPPN aqui no Brasil, que foi a RPPN Vaga Fogo, tá? Ela foi oficializada em 1º de junho. Então,
Lá em janeiro, a gente tem, né, a possibilidade de criação de RPPN, e no 1º de junho a gente já tem a nossa primeira RPPN aqui no Brasil. Em 96, a gente tem um novo decreto, então, atualizando a regulamentação da RPPN aqui no Brasil. Não, diria assim que não mudou muito, né, mas acabou atualizando um pouco. Aí, nos anos 2000, a gente tem o SNUC, a RPPN, ela migra e vai para dentro do SNUC como unidade de conservação de uso sustentável, como eu comentei para vocês. Então, né, a gente vai vendo que é toda uma evolução. Em 2006, sai o 3º decreto sobre a RPPN, que é o atual decreto, né, responsável pelas normas, né, da reserva particular do patrimônio natural. Então, é essa história. Mas claro que essa história também é acompanhada de tudo que veio antes, que eu já apresentei para vocês, né? Agora, eu trouxe algumas perguntas, assim, que eventualmente acabam surgindo quando a gente fala de RPPN, e que é legal para a gente, inclusive, esclarecer essas características. Então, quem que pode criar uma RPPN? A pessoa física pode. Então, se você tem uma área ali com uma vegetação relativamente interessante, né, para conservação, para preservação, você pode dar para criar a sua RPPN. Se você tem uma empresa, a pessoa jurídica também pode, uma ONG. Empresas de capital misto, que é algo que, enfim, a legislação permite, elas também podem. Agora, o poder público, então, né, se a área é exclusivamente pública, não pode criar uma RPPN. Isso acaba sendo bem interessante, né, até uma discussão. Às vezes, em processos administrativos, né, quando há desmatamento de alguma área ou uma infração ambiental, as pessoas elas podem ser motivadas, digamos assim, pelo poder público a criar uma RPPN, mas nunca obrigadas. Então, o poder público ele não tem, né, essa forma coercitiva, não tem como ele te obrigar a criar uma RPPN, mas ele pode instigar, sugerir, né, e isso eventualmente acontece. Afinal de contas, é algo interessante de ser realizado, né, pelos entes particulares, mas nunca vai ser uma obrigação. Então, você só vai criar uma RPPN se você tomar a iniciativa de criar uma RPPN. Depois disso, claro que vai ter que ter a avaliação ali do órgão ambiental para ver se, né, é factível você criar uma RPPN ali. Tem alguns requisitos que tem que cumprir, até questão de documentação. Mas, basicamente, né, aqui onde está com o check verdinho, são, né, pessoas físicas, jurídicas, que podem, sim, criar uma RPPN, podem tomar essa iniciativa, né. A RPPN também, pessoal, é interessante porque ela pode ser criada em 3 áreas diferentes. Ela pode ser uma RPPN federal, pode ser estadual e pode ser municipal. Então, a partir do momento que você decide, você também vai ter que decidir, né, em qual desses, né, se você vai criar uma RPPN, vai fazer o pedido no órgão federal, estadual ou no municipal. A escolha é sua, desde que você tenha essas 3 opções. Por quê? O federal sempre vai ser uma opção, tá? O responsável é o ICMBio, você vai fazer o pedido para ele, para criar a sua RPPN, mas no caso estadual e municipal, você depende da legislação. Por quê? Alguns estados no Brasil ainda não têm uma legislação estadual específica sobre a RPPN e não tem um órgão responsável que possa analisar esse processo. Então, se isso não tiver, né, no seu estado, ou enfim, no estado que você quer fazer a criação dessa RPPN, você vai ter que obrigatoriamente ir para a seara federal. E municipal é a mesma coisa, você precisa de uma legislação sobre a RPPN e precisa ter um órgão para acompanhar e fazer, né, todo esse processo. Não precisa ser um órgão específico para isso, mas, né, tem que ser algum órgão que tenha sido designado para essa função. A RPPN municipal, a gente chama normalmente de RPPN-M, justamente municipal. A gente vai ver que aqui em Curitiba tem bastante, inclusive é uma das cidades com maior número de RPPN que a gente tem no país. Então, é bem interessante. Pessoal, alguma dúvida? Às vezes eu vou falando muito e vocês querem perguntar alguma coisa. Não sei se alguém quer perguntar ou fazer um comentário, alguma sugestão, também fiquem bem à vontade. O chat está bem silencioso aqui, então, se alguém quiser a palavra. Fiquem bem à vontade, podem me interromper também, que eu paro, qualquer coisa a gente conversa. Também, se vocês preferirem, no final a gente abre os microfones, eu tiro um pouco aqui a apresentação
e a gente conversa, vocês podem tirar as dúvidas de vocês, acho que às vezes é mais fácil também. Vamos lá. Então, aqui eu queria apresentar para vocês, na Seara Federal, uma confusão que tem na legislação. Porque a legislação, eu vejo que, além, claro, né, de ela trazer as normativas, né, para a gente seguir, né, os processos, como que eles têm que ocorrer, também é uma forma de consulta. Só que se vocês forem acessar o decreto de 2006, né, que é o responsável atualmente pelas RPPNs, ali vai aparecer que o responsável é o IBAMA, tá? Só que esse decreto, como eu comentei, então foi em 2006. Em 2007, que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é o ICMBio, foi criado. E não houve atualização desse decreto anterior. Mas, sanando dúvidas, atualmente o responsável, né, na esfera federal é o ICMBio. Então, se você vai criar uma RPPN, né, e vai fazer na esfera federal, você vai ter que enviar esse requerimento ao ICMBio, ele que vai fazer análise, eventualmente vai agendar a vistoria, vai ser tudo por lá. O IBAMA não faz mais isso. Até um caso bem interessante, quando eu comecei a pesquisar sobre a RPPN, isso na minha graduação do Direito, eu lembro que eu entrei em contato com o IBAMA, acreditando que ele seria o órgão competente para a criação de RPPNs federais. E ali, além do mais, né, não há nem a informação. Eles não são responsáveis mais por isso. Né? No ano seguinte, já passou para o ICMBio. Então, se vocês precisarem, inclusive questão de informação, né, ou eventualmente o protocolo de um pedido de criação de RPPN, consulta, é tudo com ICMBio, tá? Atualmente. E isso é uma confusão que ficou ali na legislação, atualmente, né, não foi ainda atualizado, e acaba gerando uma dúvida quando as pessoas fazem eventualmente uma consulta, né, ou querem saber quem que é o responsável. Então tem que tomar um cuidado com isso. Passando para a seara do estado, né, eu trouxe aqui o estado do Paraná, que inclusive foi o estado que eu escolhi para o meu estudo, né, de mestrado. E aqui esse gráfico, inclusive, é bem legal para a gente ver e veja se vocês encontram justamente qual que é o outlier, né, qual que é o dado mais discrepante que a gente tem. Porque nesse gráfico aqui são o número de RPPNs criadas no estado do Paraná por ano, né? Então a gente tem ali 94, né, o primeiro ano que a gente teve as RPPNs sendo criadas aqui, até o ano de 2020, né? 2021 eu não coloquei porque os dados acabariam não ficando muito exatos, né? Mas a gente tem toda essa trajetória. E aqui está incluso a RPPN federal, estadual e municipal no estado. Então a gente vê ali, eu não sei se vocês conseguem enxergar, porque talvez esteja um pouquinho pequeno, mas aquela parte bem alta ali do gráfico é o ano de 1998, tá? Então ali a gente teve um boom de criação de RPPN aqui no estado do Paraná. Eu fui investigar para ver o porquê disso. A princípio, no ano de 98, não teve nenhum acontecimento tão relevante a ponto de fazer esse salto, né, na criação das reservas. Mas, né, eu vou comentar isso com vocês depois, a gente teve a previsão do ICMS ecológico, que acaba sendo uma forma, né, de remunerar, né, a criação de RPPNs. Isso no estado do Paraná foi em 91, então acredita-se que, né, isso ao longo do tempo acabou, né, levando a esse aumento em 98, e também teve a inclusão da RPPN no decreto estadual de 96. Então, assim, não tem uma explicação, eu queria muito dar para vocês uma explicação super lógica. No ano de 98 a gente não tem nenhum acontecimento específico, nem no ano de 97, mas, como eu comentei, tudo é uma questão de evolução, de acontecimentos que aos poucos, né, acabam gerando um impacto bem diferente como esse que a gente pode ver aqui. Tá? E lembrando que essas RPPNs que foram criadas em 98 existem até hoje. Então, foi um impacto positivo bem significativo, né? Então, isso é bem legal de a gente ver. Passando... Eu sei que você vai comentar, mas só para você achar que o pessoal não tá colocando aqui no chat. Eles colocaram. Vários colegas aqui estão acompanhando, tá ótimo, estão gostando muito. E a principal dúvida que apareceu aqui em 3 comentários, né, do professor Rafael, da Karina, da Beatriz,
é sobre os incentivos, né? Se existe algum incentivo para a instituição da RPPN, como isenção de tributo, plano de auxílio financeiro, coisas do gênero. Eu sei que você vai comentar, mas só para te falar que o pessoal está interessado, está acompanhando e já jogou as perguntas para você. Ah, legal. Obrigada, Clarissa. Obrigada a todo mundo também que está perguntando. A Clarissa sabe que essa é a minha primeira aula, então, né, sou iniciante aqui, mas obrigada pela colaboração. Eu vou comentar, assim, sobre os incentivos. A minha primeira pesquisa sobre a RPPN, na verdade, o título dela foi Incentivos para a Criação de RPPNs. A gente tem muitos incentivos hoje, mas eu vou contar para vocês que alguns funcionam melhor que outros, né? E é uma pergunta interessante, né? Não sei exatamente quem que fez a pergunta, mas o legal é que, como a RPPN ela precisa da iniciativa privada, ou seja, a pessoa ela precisa tomar a decisão, eu vou criar uma RPPN, e inclusive abrir mão da exploração, né, dessa parte da tua propriedade, né, ou da propriedade como um todo, né, você precisa de um incentivo, até porque é uma decisão que ela vai durar para sempre. Então, a partir do momento que você abriu mão, né, da exploração para agricultura, pecuária ou qualquer outra forma, né, que você tenha um impacto ambiental um pouco maior, que você não vai mais poder realizar naquele pedaço de terra, eu acho que você realmente precisa ser incentivado a tomar essa decisão. Então, é muito importante a gente ter mais incentivos, até eu sou super fã dos incentivos para a criação de RPPNs. O ICMS ecológico, ele é um deles, mas a gente vai ver que ele não impacta diretamente, pelo menos hoje em dia, não, né, mas ele não impacta diretamente o proprietário da RPPN, mas ele acaba instigando, eventualmente, né, o poder público, o poder municipal, a favorecer a criação dessas reservas. Então, como a Clarissa comentou, eu vou sim abordar esse tema, vocês vão ver o que a gente consegue, né, ganhar, ser recompensado por ter uma RPPN, e vamos ver o que funciona mais, funciona menos, até vocês podem me dizer depois, isso aqui eu acho que é relevante, e isso aqui, né, acho que não incentiva muito, mas eu vou apresentar todas as opções, e daí vocês me dizem o que vocês acham que funciona melhor. Eu vou dar continuidade aqui, mas se vocês tiverem mais dúvidas, podem ir passando, né? Clarissa pode ir me interrompendo, que a gente vai respondendo, não precisa ser na ordem da apresentação, não. Eu achei legal trazer para vocês aqui das RPPNMs, porque esse mapa que está aqui, eu não sei se vocês conseguem identificar ali, mas a gente tem um pontinho vermelho, e esse pontinho vermelho é Curitiba. Curitiba é uma cidade que tem muita RPPN, né? Se os dados não falharem, porque realmente, né, às vezes algumas cidades acabam não divulgando os dados corretamente, né, ou às vezes esses dados não chegam, né, para o órgão oficial com muita exatidão, mas Curitiba é a cidade com o maior número de RPPNs municipais que a gente tem no país. Essas plaquinhas aqui que vocês estão vendo a foto, não sei se vocês já viram aqui pela cidade, mas são as plaquinhas que indicam onde que estão as reservas particulares aqui em Curitiba. Então, é bem legal, se vocês começarem a, né, para quem está aqui de Curitiba, para quem é daqui ou para quem vem para cá, é bem legal de você encontrar. Às vezes você está passando na rua e fala, nossa, aqui tem uma RPPNM, que legal. Algumas dá para visitar, outras não. A gente vai ver isso, né? O proprietário que decide se ele quer abrir para visitação ou não. Tem algumas que, inclusive, têm projetos de educação ambiental, de pesquisa, visitação, né? Outras atividades. E tem outras que são completamente fechadas, você não tem acesso, né? Mas isso depende do proprietário. Uma informação bem interessante, e na verdade uma informação não muito boa, né? Tem um relatório da SOS Mata Atlântica que dos 17 estados, né, que englobam o bioma, apenas 5 municípios têm legislação específica para a criação das reservas. E como eu comentei com vocês, né, para você criar uma RPPNM, você precisa da legislação específica no município. Então, apenas dentro desses 5 municípios, um deles é Curitiba, que você conseguiria criar RPPN municipal. Mas, eventualmente, né, se você não tem a possibilidade, né, municipal, estadual, dá ainda para tentar a seara federal. Então, sempre tem uma opção. Às vezes, talvez não seja mais acessível para você. Vamos lá. Essa parte aqui, eu queria que vocês, para quem vai participar da atividade, né, ao final, eu queria que vocês prestassem
bastante atenção e já, sabe, vão pensando, vão na cabeça de vocês, pensando assim, o que a gente consegue fazer dentro de uma RPPN, que isso vai ser bem importante para essa última atividade, né? A legislação, ela traz... Carol, eu só vou interromper de novo porque apareceu um comentário bem na tua exposição agora, né? A Isabela colocou aqui que ela imagina, né, que esses benefícios que possam estar previstos na legislação devem ser ótimos, né? Porque não tem almoço grátis, né? Você está abrindo mão de uma parte das faculdades de sua propriedade, então eu imaginaria que teria uma contrapartida, né? E aí agora você começa a falar do que pode ser feito, né? Então seria para vocês terem uma ideia, ainda que não é a parte dos incentivos, né? Mas é uma das possibilidades. E eu acho que é nesse caminho, sabe, pessoal? Porque o incentivo e as atividades que você pode realizar na reserva são dois temas que vão trabalhar juntos para que você consiga ter um equilíbrio econômico da RPP. Porque nesse ponto eu acho que a gente tem que ser bem realista, sabe? A RPPN é como qualquer outra propriedade, ela é uma propriedade privada, então você tem o dever de manutenção, e é um dever ainda maior, porque você tem o dever de conservação, ela é sua responsabilidade, então você vai ter que ter recursos para manter essa reserva para sempre, porque como eu comentei, além de tudo, né, ela é uma reserva perpétua, então a não ser que você consiga queira destituir, que é muito difícil, você vai ter que arcar com os custos dessa área para sempre. Claro, são custos baixos se você considerar, né, eventualmente outras atividades, é mais um gasto com manutenção, mas existe. Então é bem importante que além dos incentivos, a gente também veja o que a gente pode fazer ali que eventualmente traga um retorno financeiro para o proprietário. Acho que nesse ponto a gente tem que ser bem realista. E aí? Bom, a legislação só traz duas atividades que a gente pode realizar dentro da RPPN: pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais. Então, assim, aqui que se instaura aquela discussão. Bom, se são só duas atividades, né, e atividades, talvez da forma como elas estão previstas na legislação, pouco lucrativas, né, e talvez que não permitam uma exploração muito grande, será que a RPPN não deveria ser considerada de proteção integral? Bom, Carol, tem mais uma perguntinha aqui, ó. pode Aproveitando mandar. que você estava suspirando, né, respirando ali. A Isabela perguntou ali se ela poderia vender uma área que possui uma RPPN, né? Em caso positivo, a obrigação persiste para o comprador, né? A gente estava falando, como você falou, temos que ser realistas, conhecer essas realidades. Ela se preocupou também se ela não quiser mais aquela área que ela faz. Sim, acontece. Inclusive, é complicado, né, quando a gente fala perpétua, inclusive, porque a gente não vive para sempre. Então, eventualmente, essa área vai ter que, né, passar para uma outra pessoa. Bem agora na tua resposta, Isabela, perdemos o sinal, tá fraquinho. Acho que a Carol vai responder de novo. Tá fraquinho? Tá fraquinho, a gente não respondeu, agora a gente está te ouvindo de novo, mas estava. Então, você começou a responder, a gente não escutou. Tem que responder de novo. Vamos lá. Então, essa parte é bem. Eu acho que a gente tem que realmente pensar nisso, porque a RPPN é perpétua. Mas ninguém vive para sempre. Então, eventualmente, essa reserva vai ter que passar de uma mão para outra, né? E você pode vender, você pode doar, né? Ela pode ser herdada, só que ela vai ter que continuar sendo uma RPPN. E daí nisso, né, entra uma preocupação de talvez você não vai conseguir vender essa área, né, com um preço normal de mercado, porque a pessoa não vai conseguir explorar essa área também, né? Então talvez você não consiga ter um ganho econômico com a venda dessa área como você teria numa área normal. Mas às vezes as pessoas podem até querer comprar por ser uma RPPN, né? Por isso que é importante a gente divulgar empresas eventualmente, né, querendo ter um impacto no ambiente diferenciado, elas podem ter a sua própria RPPN. Ao invés de elas criarem uma RPPN, elas podem adquirir uma RPPN que já existe. Só que, claro, elas vão ter que manter aquilo como uma reserva. Então, tem essas peculiaridades, né? Não sei se respondi bem. Carol, tem mais aqui, ó, apareceu muitas perguntas. Agora o Luiz Vamos colocou dar, aqui para vamos, nós.
vamos dar um pause e responder, vamos lá. Isso. Ele perguntou se há algum estudo constatando as principais justificativas ou motivos de proprietários criarem estas RPPNs. Tem. Né? Tem vários estudos, até eu utilizei alguns na minha pesquisa de mestrado, para quem quiser depois, se tiver o interesse, eu posso compartilhar, né, Clarice? Acho que tem bastante informação legal lá. Tem trabalhos bem legais, artigos bem legais, até eu não sei quem que fez a pergunta, depois eu posso encaminhar. Tem um artigo bem legal que foi justamente uma pesquisa, né, que foram entrevistas com proprietários de RPPN. Tem 2 artigos sobre isso, que esses proprietários eles eram questionados. Por que você criou a reserva? Né? E você tinha que enquadrar a tua resposta dentro de algumas categorias. Eu criei a minha reserva para conservar, quero proteger o meio ambiente. Ok. Eu quero para manter a minha propriedade naquela área, porque isso é algo que a RPPN é um dos efeitos, né, da criação de uma RPPN. Então, você tem a garantia de propriedade daquele local, né, porque ela acaba fazendo isso também na questão de propriedade. Eu criei a RPPN porque eu quero fazer ali atividade de ecoturismo. Ótimo. Eu quero isenção tributária. Tá bom. Então, assim, a gente tem vários motivos, né? A gente vê que uma coisa legal dessa pesquisa, todos os proprietários indicaram a conservação do ambiente natural como um dos motivos, o que é ótimo, né? Então, justamente esse é o objetivo da RPPN. Legal. Mas além desse, você pode ter outros objetivos com a criação da reserva. Então, podem ter vários, né? Mas é importante que a conservação seja um deles. Mas existem várias outras motivações. Eu posso compartilhar esses arquivos com vocês também. Legal. Carol, eu só vou terminar aqui a consideração do Luiz e depois a Isabela levantou a mão. Ele também já pressupunha esse ponto que você falou, né? Considerando que as áreas rurais particulares com potencial de criação da RPPN no Brasil, além do ganho coletivo ao meio ambiente, preservação de natureza e fauna e flora, né? E na prática, quais são os principais motivos para os proprietários de terras reverterem parte de suas áreas rurais ou com potencial de exploração em RPPN, né? Que um pouquinho aí você já respondeu, ele só tinha colocado aqui um comentário maior, né? Não sei se a Isabela quer falar, que estava com a mão levantada, Isabela. Quero sim. Bom dia, professoras. Eu gostaria de entender o que se encaixa, acho que você já acabou de responder ali na pergunta anterior, mas o que exatamente se encaixa como meio ambiente? Porque para mim parece um conceito tão vago, Eu imagino uma floresta e um caritanguinha quando você fala em meio ambiente. Então, a gente, claro que para a RPPN a gente acaba englobando espécies, e a gente tem, né, espécies tanto de plantas quanto de animais. Normalmente você vai criar uma RPPN e você faz esse levantamento para saber o que você tem ali e o potencial de você conservar. Mas uma coisa legal, né, nesse termo meio ambiente, até tem um autor, eu não vou lembrar agora para te falar qual que era, é um dos grandes do direito ambiental. Ele fala que meio ambiente não existe, porque são 2 palavras que dizem a mesma coisa, é o meio e o ambiente. Utiliza. Até a gente evitou de colocar meio ambiente na minha dissertação de mestrado, porque, por um lado, faz sentido, né? Você está falando de 2 palavras que significam a mesma coisa. Mas quando a gente fala de conservação, né, a gente está falando, claro, das espécies, né, que a gente tem ali, mas também de todo o entorno daquilo. A gente vai ver que a RPPN ela consegue contribuir também para os recursos hídricos, que não necessariamente, né, estão ali na área dela, mas por exemplo, né, também a APP, ela acaba conservando o entorno, né, do rio, mas também protege as próximas, né, protege toda essa biodiversidade. Então, realmente é algo muito amplo. Se a gente for ver, cada um dá um significado para meio ambiente e eu acho que é um conceito assim realmente que permite várias interpretações, né? E a gente também pode ver assim não só como uma contribuição local. Eu gosto bastante disso. Ali, né, uma área, você também está pensando no que está em torno dessa área, nas regiões, às vezes até a conscientização. Então, né, uma pessoa que vai visitar ali
nossa, se encanta com aquilo, tem uma reflexão, né, e leva isso para outros lugares. Então, eu acho que meio ambiente é algo bem amplo mesmo, né, e que merece, né, esse termo, porque realmente, né, a conservação ambiental, ela tem efeitos múltiplos. Não sei se eu consegui te responder. Até se quiser me falar a tua percepção, acho que seria interessante. Carol, eu só vou aqui, antes da Isabela, só completar um pouquinho. Eu acho que também a pergunta da Isabela traz aquela reflexão de o que nós estamos comumente, né, ou melhor, o que nós comumente associamos ao meio ambiente. Então, o que é uma visão comum de meio ambiente é o que, normalmente, é o que a Isabela falou, né? A gente imagina a floresta lá. E quando a gente É, fala de RPPN, ela está protegendo esse patrimônio natural. Então, é o que a Carol falou: é o recurso hídrico, é a floresta, é o cerrado, é a Mata Atlântica, é toda essa variedade, né? Mas comunidade. mas a gente tem o meio ambiente, que também é um meio ambiente urbano, né? Um meio ambiente cultural, e todos eles têm formas também de serem protegidos. Não Sim. necessariamente por uma RPPN, né? A gente não vai pegar um prédio histórico e criar uma RPPN, a gente vai proteger ele através de um tombamento, de uma outra restrição administrativa que permita, né, garantir a continuidade daquela material, aquela construção, enfim, aquele quadro que tem uma representatividade cultural, né? Particularmente aqui nesse nosso universo aqui da nossa conversa de hoje, a gente está falando do meio ambiente natural, né? E daí com esse instituto que convida, né, a sociedade a contribuir também para a preservação. Evidentemente, como vocês já perguntaram, né, com alguns incentivos, né? A gente sabe que não vai ser grande coisa, né? A Carol vai falar depois, mas tem, né, um pouquinho lá para dar uma ajudinha. Isso. Respondendo ao que a doutora perguntou, eu entendo como meio ambiente fauna, flora, e é o que leigamente eu imagino. Alguma coisa muito verde e uns bichos no meio, sendo bem sincera. Mas foi bem esclarecedora a resposta, eu agradeço. Muito interessante o tema. Não imaginava que alguém voluntariamente fosse gravar, imagino que seja um ônus real, não sei nem se pode se classificar como ônus real, mas alguém disporia da sua propriedade e abriria mão. Estou vendo que pelo menos do gozar da faculdade, da propriedade, ele está abrindo mão voluntariamente. Eu imaginei que o Estado teria que obrigar toda vez que tivesse que ser feito isso. Mas muito obrigada. Obrigada a você. Eu acho que é bem interessante essa discussão. Hoje em dia a gente tem vários conceitos parecidos, também questão da sustentabilidade, ESG, né, que está super em alta, já fugindo um pouquinho, né, da questão de RPPN, mas inclusive às vezes a gente pode até aplicar a questão do ESG, né, que é uma sigla que também está ficando bem famosa, mais até na área de investimento, né, área financeira, que é você unir, né, o environmental, social and a corporation. Então, assim, governance, que a gente tem esses três pilares da sustentabilidade, né, essa triangulação. Então, você querer unir também o social, né, você unir, claro, o equilíbrio econômico e você também unir, claro, o ambiente natural, que acho que é a concepção que a gente fala mais, né, de meio ambiente, mas tem tudo isso. As empresas hoje estão se preocupando muito, não só com o impacto, né, na questão de poluição sonora, visual, poluição dos rios, mas também na questão, né, de igualdade dentro da empresa, então questão de pessoas, né, questão de respeito, e tudo isso acaba sendo meio ambiente. A gente acho que tem como considerar algo um pouquinho maior, né, mas a tua visão também está super certa, né, algumas pessoas acabam ampliando um pouquinho mais, mas acho que são várias vertentes que estão nascendo, e é bem interessante, é uma discussão bem legal, eu gosto bastante. Posso fazer só mais uma perguntinha? Claro, fique à vontade. Então, a gente vê muito o Ministério Público fazendo aqueles TACs, que é o termo de ajuste de conduta, e algumas formas de compensação de empresas por agredir o meio ambiente. Seria negociável, não digo coagir, porque coagir você diz que não pode, fazer com que uma empresa abra uma RPPN para compensar uma lesão ao meio ambiente, por exemplo, pensando numa situação mais ou menos recente lá, aquele deslizamento de Mariana lá. A empresa poderia, a Vale poderia abrir como forma de compensação ou É, não? Isso tem que ser extremamente voluntário.
eu não sei se no caso da Vale foi sugerido isso, mas quando eu trabalhava no escritório de advocacia, a gente recebeu uma proposta de TAC que tinha ali como criação uma RPPN. Não cheguei a acompanhar o processo até o final, então não sei se foi feito. Realmente o proprietário podia optar em não fazer. Mas eu sei que existem, foi o único TAC que eu vi, né, a sugestão de criação de RPPN, mas com certeza tem muitos outros. Então é possível, mas claro, o proprietário tem toda a liberdade de falar que não vai fazer, e não pode ser obrigado. Mas volte e meia uma sugestão, né? E daí acho que até se talvez a pessoa tenha eventualmente a vontade de criar uma RPPN, seja facilitado, né? Porque às vezes você tem que entrar na fila e esperar, né, para conseguir criar a tua reserva. Nesse caso, acho que seria um pouquinho mais rápido, né? Porque o poder público daí já estaria também com interesse, né, da criação da reserva, mas nunca vai ser uma obrigação. Talvez uma sugestão, como você comentou, né, nos TACs é possível sim, né, acho que é bem comum até, mas nunca vai ser uma obrigação. Então a pessoa pode acatar ou não, e daí tem que seguir para outro caminho. Perfeito, obrigada. Desculpa, Isabela, só vou completar aqui um pouquinho, também na previsão da lei de SNUC e também na questão de adequação de conduta, né, a empresa, enfim, proprietários, eles podem compensar, né, o seu dano ambiental, enfim, algumas compensações adotando, digamos assim, algumas áreas protegidas, né? Mas não é, como a Carol falou, a obrigação de ter uma RPPN, né? Então ele vai pagar alguns valores para uma manutenção. A gente também tem alguns termos aí nesse sentido, né? O valor da multa, enfim, convertido para contribuir na preservação de alguma área protegida. E no caso do acidente que vocês mencionaram, teve um TAC gigantesco, mas ele não teve nas atividades a obrigação da criação de uma RPPN. Tem outras atividades de recuperação ambiental, mas não a criação específica de uma RPPN, tá? Mas é um acordo, um TAC bem gigantesco. Imagino. Obrigada, Clarissa, pela ajuda. Eu acho que, não sei se a gente tem mais dúvidas, senão eu posso avançar aqui, que a gente já chega também na questão dos incentivos, né, que perguntaram, acho que vale a pena daí apresentar para o pessoal que tem... Sim, com certeza. Tem um monte de gente aqui que já deixou o e-mail para depois a gente mandar o teu material ali que eles pediram, eu estou organizando aqui. Tá bom, obrigada. Eu vou passando, então, para, né, quem sabe o pessoal que estava interessado nessa questão das atividades, dos incentivos, eu já consigo sanar as dúvidas de vocês. Das atividades, acho que só uma coisa assim que às vezes a gente pode pensar, nessa questão da visitação, a legislação não qualifica, né? O que é visitação? A gente tem a opção, nesse caso que eu acho que encaixaria super bem, do turismo ecológico, ecoturismo, turismo sustentável. Os dois primeiros, eles são vistos como sinônimos, tá? Inclusive, o ecoturismo, ele tá no panfleto aqui do Instituto Água e Terra do Paraná, né, que fala como, lista ele ali como um objetivo da RPPN, né? Mas também a gente pode ver pelo viés do turismo sustentável, que é aquele turismo que segue a ABNT 15401 e tem ali 7, digamos assim, mandamentos, né, 7 princípios. Então, respeitar a legislação, respeitar os direitos das populações locais, questão da biodiversidade, considerar o patrimônio cultural também, a gente estava falando ali de meio ambiente, né, que acaba englobando mais coisas, estimular o desenvolvimento social e econômico dos destinos, que eu acho uma coisa super bacana, né, e que tem que ser considerado, e daí também garantir a qualidade de produtos e processos e estabelecer o planejamento e a gestão responsável. Então, assim, são coisas que encaixam numa RPPN, mas daí a nossa mente pode, né, ser bem criativa, né? O que a gente vê como, né, ecoturismo? Cavalgada, caminhada, hotelaria, né? Tem como a gente fazer, será, um hotel perto de uma RPPN? Então, eu vou até mostrar aqui daqui a pouco para vocês, vocês vão ver que existem várias possibilidades. E é isso que eu quero que vocês pensem. Tem uma passagem aqui desses dois autores, eles são americanos, se eu não me engano, tá? E eles falam uma coisa bem interessante. A proliferação das reservas privadas é causada por 3 fatores. Um deles é a incapacidade do governo, de qualquer governo, de garantir a conservação ambiental almejada. Então, vejam bem, né? É uma tarefa difícil.
E eu realmente não acho que a gente tem que colocar 100%, claro, o governo tem a parte dele que ele tem que realizar, mas um pouco também é com a gente, até para a gente conseguir alcançar um patamar muito mais alto de conservação. Então, é importante, né, essa atuação conjunta, né? O segundo fator seria o aumento do interesse social, né? Então, as pessoas estão mais conscientes, elas querem conservar. E o terceiro é justamente o crescimento do ecoturismo. Então, a gente vê que isso movimenta muito a conservação do ambiente natural, como foi lá na Costa Rica. Então, sim, a gente tem que investir no ecoturismo. Por sinal, falando em ecoturismo, eu vou apresentar aqui para vocês 2 cases legais aqui que a gente tem de RPPN no Brasil, tá? A primeira é esse do Cristalino Lodge, fica na Amazônia, tá? Eu visitei e é bem legal, eles realmente atrelam a conservação ali dessa RPPN com, né, de plantas, e eles fazem justamente com que isso atraia os turistas, eles têm uma estrutura para receber. E tem também a Reserva Particular do Patrimônio Natural Dona Araci, que fica no Pantanal, essa eu também visitei recentemente, que é bem legal. Então, a RPPN ali, inclusive, eles não fazem a visitação na RPPN, a princípio, mas ela é bem importante da região e para manter todas as espécies que eles acabam tendo, né, para os hóspedes conseguirem, né, visualizar e tal. Então, essas RPPNs são bem importantes. O que normalmente acontece? A construção, né, quando a gente tem um hotel ou alguma estrutura assim, ela é feita logo nos limites fora da RPPN, porque construir numa RPPN é um pouco mais difícil. Não vou dizer que é impossível, não tem nenhum lugar dizendo que é proibido, mas é muito mais complicado você conseguir fazer uma estrutura dentro da RPPN. Mas como você pode fazer logo, né, no entorno, não acho que é uma grande dificuldade. Às vezes é até... Carol, deu uma travadinha. Eu só vou aproveitar aqui para colocar a pergunta do Luiz. Interessante. Travou, quando se colocou assim, a gente pode construir logo no entorno, travou. Daí a gente não te escutou. Mas a pergunta então aqui... Foi agora. A pergunta aqui do Luiz foi se a propriedade, né, em relação à titulação da propriedade, né, se a RPPN funciona como uma área desmembrada da propriedade como um todo, né, imagino se ele está falando de uma nova matrícula, alguma coisa assim, né, surgiu esta dúvida sobre o registro das áreas da RPPN em propriedades. Caso a RPPN seja uma área desmembrada de uma propriedade global, área maior, após a criação de uma área da RPPN vinculada a esta propriedade. É possível vender apenas a área da RPPN? Isso, eu acho que ele está falando em relação ao registro de imóveis, matrículas, se vai criar uma nova ou não. Ela faz parte daquela matrícula, então você pode inclusive fazer na matrícula inteira, mas é muito mais difícil. Normalmente o pessoal pega só um percentual, né? E é como se fosse num estilo de uma reserva legal, né? Ela faz parte, sim, daquela propriedade, daquela matrícula, vamos dizer assim, né? É uma coisa que vai ser averbado na matrícula, né? Como a reserva legal. Isso, exatamente, exatamente. Eu não conheço casos de matrículas que foram integralmente transformadas em RPPN, mas também é uma possibilidade, mas é um pouco mais difícil, realmente. Normalmente o pessoal faz como se fosse a reserva legal, pega um percentual ali, né, da matrícula e transforma em RPPN, mas ela fica dentro, ela não chega a desmembrar, ela faz parte ainda daquela propriedade. Então, acaba ficando por dentro. Não sei se eu respondi bem. Isso, né? Na pergunta dele, vende o pacote inteiro, né? Você não vai vender só um pedacinho do registro, vende, né, a área toda. Então você às vezes vendendo, né, a pessoa até a que for comprar, né, ela não quer dizer que ela não possa utilizar a área, ela pode utilizar o que não foi averbado como RPPN, né, o que foi averbado como RPPN vai ter que ser mantido naquela forma. Legal? Legal, ele pôs ok aqui, isso mesmo, obrigado. Desculpa, eu não leio e que fico esperando, mas então tá bom. Vamos lá, pessoal. Dúvidas podem ir mandando que a gente vai respondendo. Aqui a questão da perpetuidade, né? Acho que já faz até uma conexão, né? Com essa pergunta e com uma outra que teve. Então, a regra é RPPN criada, vai ser RPPN. Ó, tem aqui a opção. Elas podem ser... você pode desmembrar, tá? Existe ali, inclusive, mas a princípio ela faz parte. É como se você tivesse uma outra matrícula. Você pode desmembrar ela também.
Mas se você não fizer isso, você vai vender o pacote. Você pode doar, você pode herdar, pode hipotecar, né? Elas podem ser vendidas, mas sempre vai continuar sendo uma RPPN. É como se não muda muito, assim, continua sendo uma propriedade rural, ela só tem uma forma de administração ali daquela área específica um pouquinho diferente, tá bom? E aqui algumas exceções da perpetuidade, tá? A primeira é uma exceção global para qualquer unidade de conservação, né? Então, ela só pode ser, a gente fala desafetação, né? Ou seja, você desfazer a RPPN ou você reduzir os limites é só por meio de lei, tá? E eu até hoje não encontrei nenhuma lei para a desafetação de RPPN, realmente não encontrei, pesquisei bastante. Se alguém tiver conhecimento, até seria interessante, mas eu acho que nunca aconteceu. Então, a princípio, todas as RPPNs criadas continuam existindo. E a segunda, né, seria que, como a RPPN ela é de uso sustentável, a princípio você poderia transformar ela em uma unidade de conservação e proteção integral. Ah, eu vou transformar minha RPPN num parque nacional. Ok, né? Isso é permitido. Mas você nunca vai poder diminuir o nível de proteção que você tem ali no local, sempre aumentar. E a gente tem também uma ADI bem interessante, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, ela não foi específica sobre a RPPN, tá? Mas é interessante sobre essa questão da desafetação, né? De desfazer unidades de conservação ou reduzir os limites. Essa ADI foi julgada justamente porque uma medida provisória em 2012, não sei se alguém já viu, já teve contato, né? Essa medida provisória, ela diminuía e alterava os limites de 7 unidades de conservação. Eu acho que nenhuma delas era uma RPPN, mas de qualquer forma é a mesma regra, tá? E uma medida provisória não poderia fazer isso. Como vocês viram ali em cima, é só por meio de lei. Só que a medida provisória foi convertida em lei e daí gerou toda essa confusão, né? Porque o processo foi feito errado. Então, mas eu acho que eles não chegaram a voltar atrás, infelizmente, não lembro agora, tinha que até dar uma Não, olhada. eles seguiram, porque foram a medida provisória que impactava nas obras do PAC lá, Belo Monte, aquela região toda lá, então foram vários parques que foram diminuídos. Verdade. Né? Carol, tem mais 2 perguntas aqui, ó. A Claro. Isabela colocou assim, uma RPPN será sempre em propriedade rural? E quais as consequências de violar uma RPPN? Então, sim, tem consequências, né? Mas a gente vai ver que isso acaba sendo um ônus para o proprietário, tá? E a RPPN não, ela pode ser também em área urbana, que a gente tem as RPPN-M, né? Que são as municipais, que normalmente ficam, né, em áreas urbanas, tem bastante. Essa questão da violação é bem complicado, sabe? É uma questão que o pessoal discute bastante, porque é uma propriedade privada. Então, só que ela gera ali um dever de conservação muito grande que é do proprietário, né? Então, se alguém vai ali, coloca fogo, né, ou faz um desmatamento, às vezes, né, a responsabilidade acaba recaindo no proprietário. Por isso que tem que ter todo esse investimento, né, para você fazer a vigilância, a conservação dessa área, e não aconteceu o que a gente viu lá no começo da apresentação, com aquelas unidades de conservação que estavam com alerta, né, de desmatamento. Então, assim, o ideal seria que justamente, né, o proprietário de uma RPPN pudesse contar, né, com o poder de polícia para fiscalização, né, que ajudasse ele, porque realmente ele tem ali um dever, né, com aquela área, e se ocorrer algum dano, ele vai ser o primeiro a ser responsabilizado. Então, claro que daí depois tem toda uma investigação, né, para ver, mas é um ônus atualmente ainda complicado para os proprietários de RPPN. Mas, enfim, é uma questão. Até eu vou mostrar aqui mais para frente que tem um projeto de lei que é mais complicado ainda. Isabela, você levantou a mão, você quer fazer mais um comentário? Eu gostaria sim. A minha pergunta, como é tão complicado para você desafetar essa parte, seria na parte do proprietário mesmo. Ele dá uma de louco, ir lá e derrubar tudo e construir. Tem uma fiscalização sobre isso? Porque se não tem fiscalização, sabe como é que é, né? Então, a princípio, né, essa seria o ideal, né? O que deve acontecer? Os órgãos ambientais, a princípio, eles têm que fazer uma vistoria de tempos em tempos nas reservas para ver se elas estão
né, mantidas. E claro que existe sempre a possibilidade de alguém fazer uma denúncia, claro, no caso de uma RPPN está sendo desmatada, né, eventualmente, que nem se falou, pelo próprio proprietário. Mas não sei te dizer se essa fiscalização é tão efetiva assim, é realmente algo a ser ponderado, né? A gente imagina que alguém que vai criar uma RPPN por conta própria não vai querer desmatar, mas a gente também sabe que você criando uma RPPN, vou passar aqui para vocês até, não sei se é mais para frente, você recebe alguns benefícios, então às vezes a pessoa quer os benefícios, mas não quer fazer a conservação, e daí pode acontecer o que você comentou. No mundo ideal deveria haver uma fiscalização bem, né, de pouco tempo em pouco tempo, para ver se está realmente sendo mantida aquela RPPN, tá? Esse seria o trabalho até aí do órgão ambiental responsável, né? Se for estadual, o órgão estadual, se for federal, o ICMBio. Então, imagine que talvez essa fiscalização não seja tão efetiva dependendo do órgão responsável, né? Mas acho que é isso. Mais alguma dúvida? Não, muito obrigada. Imagina. Vamos lá. Então, esse aqui ninguém perguntou, mas às vezes acontece, né? E se eu for contra a criação de uma RPPN? Então, uma coisa que a gente tem que analisar bastante é que, claro, propriedade privada, né? Então, o dono da terra, ele faz o que ele quiser ali. Se ele quiser fazer uma RPPN, ele pode fazer. Isso, às vezes, né? Não imagino, assim, qual seria a motivação. Pode incomodar, né? Os proprietários ao entorno ou as comunidades ao entorno. Eu quero manifestar que eu sou contra a criação de uma RPPN. Tá bom. Toda unidade de conservação, né, para ela ser criada, ela tem que ser previamente realizada uma consulta pública. No caso da RPPN, vai aparecer aqui nesse site da internet, tá? No Sim RPPN. E aqui, quando eu consultei, não tinha nenhuma RPPN em consulta, mas se alguém estiver tentando criar uma RPPN, vai aparecer aqui. E daí você pode colocar ali que você é contra por determinados motivos e tal. Aqui vai um questionamento, né? Eu não sei quão efetivo é isso. E eu não sei também, se você falar que você é contra, o quão impactante isso vai ser na criação da RPPN. Teria que ter um motivo muito bom. Então, também nunca tive conhecimento de casos assim que alguém, né, se manifestou e impediu a criação de uma RPPN, mas é obrigatório, então a pessoa pode sim, ela tem o direito de manifestar a opinião dela de ser contra a criação de uma reserva, tá? E aqui no caso do proprietário, né, a atuação do proprietário, você é obrigado a permitir a entrada de visitantes, isso é uma preocupação de muita gente, porque, claro, alguns querem fazer ali, né, a visitação, ecoturismo, e outros querem simplesmente manter, né, a sua área privada, não quero que ninguém entre, não quero que ninguém danifique, que ninguém jogue lixo, infelizmente isso acontece. Então, você não é obrigado, você pode, como eu comentei, fechar a sua RPPN, é a sua área de conservação, tá? Ninguém entra, tem as placas específicas, né, para quem quiser utilizar, os órgãos ambientais eles disponibilizam, né? E a gente tem um projeto de lei que está causando um alvoroço, porque ele fala justamente sobre o trânsito em propriedades privadas, né, que pode ser o caso da RPPN, para acesso a sítios naturais, né, lugares com natureza e tal. Então, eu acho que teve um crescimento muito nessa questão de trekking, né, de caminhadas, e muitas áreas, né, com essa natureza e tal, estão dentro de propriedades privadas. Então, esse projeto de lei, ele queria liberar o acesso, né, o objetivo é liberar o acesso dentro de áreas privadas para acesso enfim, lugares com uma natureza diferente. Ou seja, as pessoas poderiam entrar na sua RPPN e você não poderia fazer nada com isso. Qual que é, na minha visão, o problema, tá? Se alguém tiver uma opinião mais pessoal também, fiquem à vontade para compartilhar. Na RPPN, por exemplo, até como, né, vocês perguntaram, se ocorrer algum dano, a responsabilidade é do proprietário. Só que se você libera, né, o acesso ali, eventualmente alguém gera um dano, então as pessoas jogam lixo, as pessoas eventualmente poluem, o proprietário ele não tem muito como se proteger de tudo isso. Então, a única previsão nesse projeto de lei que a gente tem para talvez resguardar um pouco essa responsabilidade do proprietário seria, né, cidadãos que transitarem pelos caminhos, né, de que trata a proposta, eventualmente uma RPPN,
deverão zelar pela conservação dos ecossistemas locais. Quanto que isso vai ser efetivo, eu também não sei. Então, fica aí, né, um questionamento sobre esse livre acesso, né? A gente tem que cuidar um pouquinho com isso, porque a responsabilidade do proprietário da reserva é bem grande. Se alguém tem interesse em criar uma RPPN, tá? Então, aqui é bem limpo, assim, né? Como começar e depois vai ter todo um processo. Você escolhe primeiro se você quer federal, estadual ou municipal, lembrando que estadual e municipal tem que ter a legislação, tá? E um órgão responsável. Tem que providenciar os documentos, sugiro ter o quanto antes esses documentos já preparados, porque senão você vai ter que correr atrás, eventualmente é algo que demora, tá? E aqui, normalmente, você tem que fazer a contratação de terceiros, tá? Então, também tem que preparar o investimento. Muitas coisas você não consegue fazer sozinho, você precisa de profissionais habilitados, né? Por exemplo, para emitir uma RT em alguns documentos, então vai ter que desembolsar um pouquinho. E daí você entra com o pedido de criação no órgão que você escolheu. E a partir daí o processo ele é um pouquinho diferente, né? Na seara federal ele tem um caminho, na estadual é outro, então tudo depende, né, de qual for o que você escolheu. Daí o processo vai ficar na mão deles, vão fazer provavelmente uma vistoria, e assim vai, até que no final eles vão, né, se for aprovado, vai ter a portaria ali criando a sua RPPN. Eu vou comentar um pouquinho agora dos benefícios, não quero gastar muito tempo para ver se a gente consegue fazer atividade ainda. Mas, Carol, só vou falar aqui o comentário aqui. A Beatriz falou que ela entrou na plataforma que se mestrou ali do ICMBio, a Sim RPPN, durante a exposição. Achou muito interessante e descobriu que existem muitas no estado dela. Só não disse qual para nós, né? Deixou aqui no mistério, né? Podia ter completado, Beatriz. Diga aí qualquer para a gente saber. Né? E o Ângelo da APAV está nos acompanhando aqui, né, da Associação dos Protetores de Áreas Verdes do Paraná, deixou o link aqui da APAV e da Confederação Nacional de RPPNs também. Obrigada, Ângelo, por nos acompanhar e compartilhar aqui os links. Legal. A Beatriz colocou aqui, ó, ela é do Sergipe, agora, obrigada, que a gente não tinha como adivinhar, né? Não, que legal, boa informação. Fico feliz que a gente está contando com o pessoal da área também, e que bacana, fico bem feliz. Obrigada. Olha só, o Ângelo colocou aqui que ontem receberam lá na associação notícia que Curitiba terá mais 20 RPPNs, teremos mais de 50 ao todo. Curitiba, né, a cidade que mais possui RPPN no Brasil. Legal. Legal, Ângelo, obrigada por compartilhar. É algo para a gente se orgulhar mesmo, né? Curitiba realmente está saindo na frente. Que legal saber que tem tanta RPPN para ser criada ainda. Fico bem feliz. Que bom. Isso é legal, viu? Isso que eu falo, a gente acaba aprendendo junto, né? E, bom, vamos lá, então. Vou falar um pouquinho aqui dos incentivos, só para não tomar muito tempo, né? Para quem queria saber, não sei se o pessoal está aí. A gente tem alguns benefícios e incentivos garantidos, então, a partir do momento que você cria a RPPN, né? Dependendo, claro, vou colocar ali algumas, depende de alguns fatores, mas garantidos a princípio. Criou, ganhou. Tá? Então, a gente tem isenção do ITR, RPPN rural, né, porque é um imposto que incide em áreas rurais, né, mas você tem automaticamente ali já o direito, né, a isenção desse imposto, é só para a área da RPPN, tá? Então, como a gente comentou, às vezes a RPPN, ela não ocupa toda a área da matrícula, daí, claro, você não vai ter isenção para toda a matrícula, eu acho que daí é só para, infelizmente, só tem para a área da RPPN. Dependendo da área, né, se for uma área com grande extensão territorial, vale a pena. A gente tem a questão da compensação ambiental, não sei se, Clarissa, foi você que comentou, mas eventualmente, né, se você tem uma RPPN ali, ela já existe, tá? Ela não pode ser criada depois. E surge um empreendimento que vai realizar ali um impacto ambiental negativo, significativo, tá? Esse empreendimento, né, para ele conseguir ali o aval, né, para, enfim, realmente construção, etc., ele vai ter que realizar uma compensação para essa reserva que está nessa proximidade. Tá? Também tem análise prioritária para concessão de recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente, tá? Para os projetos, né, de implantação e gestão de RPPN. E aqui eu ia dar uma cutucada, né, que a gente tem um projeto de lei para a criação do Fundo RPPN, que
que eu acho que seria algo bem interessante. Eu acho que ajudaria muito, né, os proprietários e os interessados na criação de RPPN, a gente ter cada vez, né, não só um fundo, mas fundos mais específicos, né, para atender essas reservas, porque senão o recurso ele tem que vir muito de longe, eventualmente alguém que quer fazer uma doação, né, vai fazer uma doação, né, para algo que tá tão distante, até chegar na RPPN em si é mais difícil. Então, eu acho que essa criação de fundos específicos para as RPPNs poderiam auxiliar bastante, assim, os recursos eles chegam mais, né, facilmente no seu destino, que seriam as reservas privadas. Tá? Também tem prioridade nos programas de crédito rural, então a gente viu que às vezes a RPPN está em parte da propriedade só, e logo, né, na divisa da RPPN com o resto da propriedade, tem ali criação de gado, agricultura, então, né, às vezes a pessoa pode querer esse benefício sim, tá? Mas aí tem 2 requisitos que tem que seguir. A RPPN tem que ter uma dimensão maior que 50% da reserva legal, né? E o plano de manejo já aprovado, que a gente viu que não é tão comum assim. Então tem muita RPPN sem plano de manejo. A gente também tem a opção do PSA, né, que é o pagamento por serviços ambientais, tem a legislação desse ano, né, sobre o PSA, que é uma coisa super atual. Então, basicamente, o PSA, né, a gente tem o pagador que transfere para um provedor dos serviços ambientais, né, alguma forma de remuneração. Então, de certa forma, o provedor seria o proprietário da RPPN e ele seria remunerado, né, por esse trabalho que ele está fazendo para o ambiente natural, esse trabalho de conservação. E também tem a venda de CRA, que é a cota de reserva ambiental. Então, às vezes, a RPPN, né, ela pode sim estar coincidindo com a reserva legal ali, mas ela também pode ser muito mais, né, que essa reserva legal. Então, você tem a tua reserva legal já averbada ali, e você vai fazer em outra parte da tua propriedade a tua RPPN, né, coisas diferentes. Aí você pode pedir a emissão do CRA, né, e fazer a comercialização para pessoas que eventualmente não tenham ainda uma área de reserva legal nas suas propriedades, tá? E daí a gente tem alguns benefícios relativos, tá? Que vai depender da legislação estadual, municipal. Curitiba aqui também é bem pioneira. Boa parte desses benefícios o pessoal vai conseguir ter acesso. Então tem a isenção, né? Ou eventualmente desconto do IPTU, né? Justamente por isso, né? Para RPPNs municipais, área urbana. E daí Curitiba tem, então, né? Foi concedida isenção total do IPTU aos proprietários de áreas transformadas em RPPNs e IMs aqui. E também tem a possibilidade da venda do potencial construtivo, né, ou transferência, né, do potencial construtivo, que o pessoal chama de TPC. Então, o proprietário, né, ele vai receber um certificado de concessão, e esse certificado de concessão ele pode transferir para terceiros, né, inclusive de forma onerosa, ou seja, pode vender para construtoras, por exemplo. O que o pessoal fala? O TPC ele basicamente monetiza o direito de construção, mas também é uma forma de você, né, recompensar os proprietários de RPPN que estão fazendo aí um baita serviço, né, para o ambiente urbano, né, tendo essas reservas. E tem o ICMS ecológico, que é um super pioneirismo, né, aqui do estado do Paraná. É uma coisa bem legal e que, assim, eu acho legal a gente analisar os efeitos que o ICMS ecológico pode, né, surtir na criação das RPPNs. Então, o ICMS, né, um imposto estadual, tem ali a cota que vai para os municípios, tá? E daí a gente tem desse 25%, 5% aqui é o ICMS ecológico, 2,5% vai para unidades de conservação, então vejam como vai, né, afunilando, mas tudo bem, tá aí. E as RPPNs fariam parte desse 2,5%. O que isso faz, né? Bom, os municípios, eventualmente, eles vão ter mais interesse em receber essa parcela aqui, né? E para isso eles têm que fomentar a criação de unidades de conservação. Então, no caso aqui de Curitiba, né, ela deve receber uma quantia significativa, né, porque tem todas essas RPPNs aqui no perímetro urbano. Então, é muito mais, assim, um incentivo para o município incentivar a criação das reservas do que um recurso específico para os proprietários das reservas. Mas, de uma forma ou de outra, né, acaba sendo um incentivo bem legal. O que pode ser feito, eventualmente, se os proprietários, né, querem receber essa remuneração? Aí tem que ser feita uma estrutura básica ali, né, para que esse repasse seja realizado. Em alguns lugares isso existe,
até se alguém tiver conhecimento aqui em Curitiba, né, como que esses proprietários conseguem ter acesso a esse repasse de ICMS ecológico, mas em outros lugares também não sei como que é feito, daí seria interessante até ver. É mais, de uma forma geral, um incentivo para o município, né, mas acaba atingindo sim a criação das reservas. Por final, eu vou comentar aqui rapidinho para a gente não perder muito tempo e quem sabe a gente fazer a atividade rapidinho, porque eu queria muito ouvir de vocês, quais as ideias de vocês, né? Mas é a participação das RPPNs nos corredores ecológicos e também nos mosaicos, né? Então a gente tem o corredor ecológico, que é uma área que ela liga duas unidades de conservação, tá? Então a gente tem, por exemplo, aqui um parque nacional e aqui ou enfim, 2 parques nacionais. Essa área vai ligar os dois e facilitar, né, o deslocamento de animais, questão do fluxo genético. Então, né, esses corredores ecológicos são bem importantes. Eventualmente, a RPPN pode funcionar como um corredor para as 2 unidades de conservação, né? Então, é uma possibilidade, inclusive, de uso da RPPN. E elas também podem participar de mosaicos, né? Então, mosaico, que a gente fala, para quem não está muito acostumado, né, com o termo, são conjunto, né? É um conjunto tanto de unidades de conservação como áreas protegidas. Então, aqui eu peguei, né, um mosaico ali perto de Guaraqueçaba, né? Que a gente tem RPPN, tem APA, tem parque. Então, isso tudo forma um aglomerado, né, de áreas protegidas, isso é bem importante. Então é legal que a RPPN participe também, esteja nesses mosaicos, né, porque facilita também essa troca genética, o deslocamento, né, dos animais por ali. Então é bem legal que a RPPN esteja presente nesses lugares. E daí eu deixei aqui algumas dicas, né, de leitura e consulta, talvez vocês tenham outras dicas também. Esse livro da RPPN foi o meu primeiro livro, acho que é um dos poucos no Brasil que fala especificamente, né, sobre o tema. É bem bom, eu gosto bastante. Tem também livro, né, que vocês encontram online, que é Perguntas e Respostas sobre a RPPN, tá? Esse é do Ministério do Meio Ambiente. E ali é bem nesse esquema, né? Eles imaginam uma pergunta sua e fazem a resposta, então é bem fácil de entender. Esse livro de pagamento por serviços ambientais também eu gosto muito. E esse último aqui, Natureza e Cultura, da Márcia, que eu li também para minha pesquisa, achei bem interessante. Ele é mais focado em UCs de proteção integral, mas fala sobre a RPPN também. E depois eu posso, acho que a Clarissa pegou o e-mail, né, do pessoal, eu passo esses outros artigos também, que vale a pena dar uma olhada. E daí a gente iria entrar na atividade prática, não sei, Clarissa, podemos? Eu acho que sim, só compartilhar aqui, né? O Ângelo, ó, tá dizendo que vai acabar em 5 minutos, mas ignorem, tá? A sala não vai fechar, não vai cair. A gente pode ficar mais uns 10 minutinhos aqui só para a gente poder fazer a rodada, né? Que a Carol preparou. Só o Ângelo completou aqui, né? Aquilo que a gente estava comentando, né? Que em Curitiba apenas o potencial construtivo dá para comercializar, os recursos do ICMS ecológico ficam para a manutenção das unidades de conservação públicas mesmo, e essa é a realidade da maioria das prefeituras, que arrecadam o ICMS ecológico, mas não tem um mecanismo assim para repassar para a RPPN. Né? Esse mecanismo de repasse é pouco utilizado. A Karina disse que ela precisa sair mesmo, foi muito bom, legal, parabéns. Isabel, você tem alguma pergunta? Fala lá, antes da gente interromper a gravação para fazer a nossa atividade. Na verdade, eu tenho sim. Sobre a questão do ICMS ecológico, pelo que você fala, me parece uma questão de compensação para as prefeituras, porque elas vão abrir mão da receita do IPTU e acabam sendo compensadas por esse repasse ecológico. Me parece ser um benefício indireto. É só uma opinião. Não sei se faz sentido. Não, tá ótimo, tá bem legal a tua linha de raciocínio. Nem toda prefeitura, às vezes, que recebe o ICMS ecológico, necessariamente precisa abrir mão do IPTU. Isso acontece aqui em Curitiba, então é uma via de mão dupla aqui, realmente, né? Então, eles dão essa isenção, mas também recebem ali, eu não sei, na questão de valores, quanto que isso fica na balança, né? Quanto que eles perdem, né, de receber do IPTU e quanto que eles ganham pelo repasse do ICMS ecológico, mas acho que o ICMS ecológico que é bem significativo, né, pela quantidade de RPPNs. Mas, às vezes, o município pode não abrir mão do IPTU e, mesmo assim, né, receber esse repasse estadual. Então,
é um benefício que realmente há muito a se discutir. Não é perfeito hoje em dia, até como o Ângelo comentou ali. O repasse acaba não sendo, né, para os proprietários de RPPN em si, mas é algo que eventualmente, se a gente desenvolver, né, talvez continue sendo algo que colabore com a existência das RPPNs municipais. Então, também algumas pessoas aqui se despedindo do horário. O Ângelo colocou que tem o PL 784 de 2019, que está tramitando na Câmara. Não lembro o número, não sei se foi esse que você falou, Carol, agora não lembro o número. Mas ele colocou aqui também para a gente dar uma olhadinha, porque é o tema, né, que a gente estava tratando aqui. E eu agradeço aqui muito, né, aqui a participação de todos.